Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém? Amém. Graças a Deus. Mais um dia, mais uma noite, que o Senhor nos concede estarmos juntos com algumas pessoas e também com os irmãos que estão participando do seu lar. Amém? Eu quero que você abra o seu livro no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 27, que fala bem a respeito daquilo que estamos vivendo no dia de hoje. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 27, a palavra do Senhor ela diz assim, o próprio Jesus ali falando, de Mateus 6, 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansioso quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porém, não vos inquieteis dizendo que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você vê que Jesus ele fala bem a respeito daquilo que a gente está vivendo hoje, muitas vezes nós nos preocupamos com o que vamos vestir, o que vamos comer, o que vamos, mas você vê que se Deus, se Ele não preparar todas as coisas para nós, nada conseguiremos, não adianta nada a nossa preocupação, porque a gente não consegue acrescentar nem um dia a mais na nossa vida, se não for a permissão de Deus. Você vê que tudo que estamos passando ou vivendo, nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos de Deus. Você vê que Jesus aqui ele faz um exemplo dos lírios, que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua glória, conseguiu se vestir igual o lírio do campo. E o lírio do campo, ele não semeia, ele não faz nada, ele só espera da vontade de Deus para a vida dele. Algo interessante. Então não adianta de nada se não for Deus. E mais, ele nos ensina no capítulo 6, no versículo 33, buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, Não importa se não
podemos ir para a igreja, né? Não importa, porque a igreja somos nós, né? Onde nós estivermos, lá está a presença do Espírito Santo de Deus. E nós temos que nesse momento, né, buscar o reino de Deus e a sua justiça para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar, né, e colocarmos em oração. Amém? Hoje é uma noite, é um domingo da família, né, no qual a gente sente falta de todos os irmãos, né, da irmã Lina, do irmão B, de toda a família, né, da pastora Rose, da família, também, né, a irmã Débora, Guilherme, o Lucas e, né, a irmã Imaculada, né, vários irmãos, né, e irmãos que estão longe também, né, irmãos que estão em outras cidades, mas eu tenho a certeza, né, que através deste culto, né, que você possa sentir a presença de Deus e confiar, porque Jesus, ele nessa passagem ele fala: homem de pequena fé, né? Você vê que ele nos chama de homem de pequena fé, mas ainda bem, né? Porque se ainda tem uma pequena fé dentro de nós, há esperança, né? Se ainda existe uma pequena fé dentro de cada um de nós, ainda há esperança para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas sobre a nossa vida. E também hoje é uma noite de Santa Ceia, né, na qual cada irmão vai estar participando no seu lar, né, a partir do momento, né, a hora que for a hora da ceia, né, os irmãos que queiram estar participando, né, aqueles que já foram avisados, né, para estar com aquela partícula de pão, com o suco do vinho, né, da uva, né, o suco da vide, né? Cada um vai estar participando junto com a gente aqui. Amém? Curva a tua cabeça aí onde você está e ore a Deus. Maravilhoso, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te pedimos, ó Deus maravilhoso, que o Senhor, ó Pai, venha fortalecer a nossa vida, a nossa fé, Pai, ainda que sejamos pequenos em fé, ó Pai, mas o Senhor é grande para nos fortalecer, para nos restituir, ó Pai. Papai querido e maravilhoso Deus, vai alcançando cada vida, cada coração neste momento, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Ele tenha liberdade para estar trabalhando em nossa vida, em nosso coração, ó Pai, para que possamos, ó Deus, buscar o Teu reino e a Tua justiça, e para que todas as coisas sejam acrescentadas na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, ó Deus maravilhoso, que a Tua proteção, o Teu cuidado, ó Deus maravilhoso, seja sobre a nossa vida e sobre a família, ó Pai, não somente a família de sangue, ó Pai, mas a família na qual somos em Cristo Jesus, ó Pai, que o Senhor neste momento esteja visitando cada um agora, ó Pai, enquanto nós oramos e clamamos e buscamos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, esteja protegendo, ó Pai, o Senhor esteja cuidando, o Senhor esteja fortalecendo essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, é que te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Queria ler somente o Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Da onde vem o teu socorro aqui esta tarde, esta noite? Teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muitos confiam em homens, mas eu confio em Deus. Muitos olham para o homem, mas eu olho para Deus. E eu creio que você está olhando para Deus aqui esta tarde. Oh, aleluia, Jesus, Pai. Confiamos, ó Pai. Oh, Pai, olhamos para Ti, ó Pai, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Oh, arabaixo, calamanaçoei. Vem, 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 vem. Oh, Deus de glória, o Deus de fogo,
manda seus querubins, teus serafins sobre esse altar, vem enchendo a tua casa, Senhor. Tens liberdade, Pai, vem enchendo, Pai, que a tua glória se faça presente. O teu socorro, ele está aqui. Tens liberdade. Senhor, ó Pai, num ato profético aqui esta noite, ó Pai, queremos, ó Pai, sabemos que Tu, Pai, é o socorro, Pai, da humanidade, Deus. Sabemos, ó Pai, que Tu, Pai, estás no controle de nossas vidas, Deus. E sabemos, ó Pai, que nada de mal acontece, Pai, se o Senhor não permitir, ó Pai. Então vamos adorar a Ti aqui esta tarde, Pai. Vamos adorar com o nosso melhor louvor, aquele que vem do coração, aquele que vem do coração, aquele que busca em espírito e em verdade, Deus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, se gasta o resto. Quantos querem mais? Quantos querem conhecer Jesus? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Um lindo coral, todo mundo. O mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Santo, Pai, uma coisa, Pai, oh, peço a Ti. Ao Senhor todos os dias da minha vida, uma coisa deixa eu ficar todos os dias. Uma coisa peço ao Senhor. Oh Jesus, deixa eu ficar, ó Pai, todos os dias, ó Pai. Oh, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto. Não há outro lugar melhor, Jesus. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Ah, Tu és santo, Pai. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. E deixa queimar, deixa queimar. 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 Mais liberdade de Deus. Que a tua glória se manifeste entre nós. Oh, tem liberdade aqui, ó Pai. Aralabaxo, calamanas. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Ah, Tu és santo, Deus. Tu és poderoso, Jesus. Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o nosso socorro, Deus. Ah, Tu és. Muitas vezes, o inimigo está tentando entrar na sua mente, mas o Senhor fala que Ele é o teu socorro e Ele está presente.
presente, Ele está presente. Oh Senhor, Ele está entrando com providência, está tirando toda a aflição, está tirando todo o nervosismo. O teu trabalho pertence ao Senhor, a tua vida pertence ao Senhor, a tua família pertence a Deus. Confia nele. Somos teus ministros, queremos mais do teu fogo, Senhor. Somos teus ministros e queremos queimar, 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 Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Ah, tu és santo, tu és santo. Ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Eu mandarei o Consolador, e quando vier, Ele dará graça e temor. Voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram, quando de repente ouviu-se um som e dos 4 cantos um vento soprou. Ouviu-se um som e dos 4 cantos um vento Jesus, glória a Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu, com um vento, como de um vento, um som como de um vento, veemente impetuoso. Ele encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como, oh Jesus, oh Pai, como o Senhor veio em Pentecostes, oh Pai, e pousou o teu Espírito Santo, oh, com o vento, com o som, e para lá baixou, aleluia. Aleluia. E pousa sobre cada um de nós. Aleluia, Jesus. Aleluia. E o Senhor diz: nos últimos dias acontecerá que Deus
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. E também dou do meu espírito, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória. Ah, Jesus, tu tem um caminho, Deus. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, meu Deus, te adora. Oh, é um Deus de milagre, meu Deus é Deus de milagre, é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Aleluia, glória a Deus. Alabaxora manai. Oh, tu és poderoso, Pai. Glória, 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 glória. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, eu sei quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu
pois tu estás no controle. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos, já está logo após passando para a palavra, e a gente já pôde sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que aonde você estiver, você já pôde sentir a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, e é muito bom a gente poder sentir a graça e o poder de Deus sobre a nossa vida. E nesse momento, eu quero estar fazendo uma oração para a vida de cada dizimista, de cada ofertante, e aonde você estiver, você também vai estar orando, para que Deus continue abençoando a vida daqueles que têm dizimado, que têm ofertado na casa do Senhor. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, cada um que tem sido fiel à Tua palavra, ó Pai, cada um que tem devolvido o seu dízimo, tem ofertado na Tua casa, ó Pai, também, ó Pai, aqueles que não puderam, ó Pai, ou que não estão podendo, ó Pai, que o Senhor, Pai, esteja preparando, ó Pai, uma porta aberta, ó Pai, para que o Teu filho, a Tua filha, ó Pai, amanhã possa estar devolvendo o dízimo, possa estar ofertando na Tua casa, ó Pai, não, ó Deus maravilhoso, sendo obrigado, ó Pai, mas que eles venham sentir no coração, ó Pai, de estar abençoando, ó Deus maravilhoso, a cada igreja, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, esteja visitando agora, ó Pai, e abrindo as comportas do céu, ó Pai, e derramando bênçãos sem medidas, ó Pai, sobre a vida da Tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Também a irmã Maíne, vai estar ministrando a palavra nesta noite, e que você aí no seu lar esteja intercedendo pela vida dela, para que Deus use cada vez mais, como tem usado, para vir falar com você nesta noite. Amém? Maravilhoso, soberano Deus, eterno Pai, a Tua palavra diz, ó Pai, que não é nós que falamos, ó Pai, mas é o Teu Espírito Santo, é o Senhor, ó Pai, é que fala através de nós, ó Pai, e que nesta noite, ó Pai, o Senhor esteja usando a Tua serva, como Tu tens usado, ó Pai, como um canal de bênção, ó Pai, para a vida da Tua igreja, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, usa, ó Senhor Jesus, sem medidas, ó Pai, a vida da Tua serva, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, ó Deus maravilhoso, direcionando as Tuas palavras sobre os lábios da Tua serva, para que nesta noite a Tua igreja seja edificada pela Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Nós vamos estar lendo o livro de Daniel, capítulo 6. Daniel 6. É uma passagem bem conhecida. Daniel na cova dos leões. Daniel 6:1.
E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino e os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizeste uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs-se dentro do seu coração livrá-lo até o pôr do sol. Trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. Amém? Essa passagem fala de Daniel, um profeta que foi capturado da sua terra pelo rei da Babilônia e foi cativo. Ele era de uma linhagem nobre, de uma linhagem real, e assim, quando ele foi capturado, ele se propôs a se colocar diante de Deus. No reino babilônico, tudo era feito conforme os pagãos faziam. O que isso significa? Os pagãos, eles tinham o modo deles de adorar, e não era o nosso Deus. Eles não adoravam o nosso Deus, eles tinham os próprios deuses deles. Só que Daniel nunca se misturou, Daniel nunca deixou se contaminar. E o que aconteceu? Deus só foi exaltando a cada reinado, Nabucodonosor, o filho do Nabucodonosor, todos os reis que vieram até chegar a Dário, todos os reis vinham em Daniel uma pessoa promissora, uma pessoa diferente, uma pessoa totalmente especial em sabedoria. Ele era muito usado por Deus, porque Deus revelava os sonhos dos reis a ele, e nisso ele só ia se destacando. Só que essa passagem que o Senhor me colocou nesse dia é sobre a cova dos leões. Daniel ali naquele momento, ele estava governando. Ele tinha uma posição social muito grande naquele momento. E isso fazia dele um homem diferente, um homem respeitado. Muitas vezes nós, por sermos cristãos, seremos destacados. Haverá um destaque em nós. Só que o destaque que o Deus vai colocar em nós, o inimigo vai se enfurecer e vai querer apagar o brilho que existe em nós. O inimigo, ele sempre tem inveja do que Deus faz em nossas vidas.
Você como servo de Deus, nós como servos de Deus, nós sempre temos destaques diante de Deus, porque Deus fala que os humilhados serão exaltados. Então mesmo aprisionado, mesmo como cativo, Daniel só se destacava, Daniel só crescia. E o rei Dário gostava tanto de Daniel que ia colocar ele numa das maiores posições abaixo do rei, seria Daniel naquele momento. Só que ali veio a inveja. E muitas vezes acontece isso em nosso meio. O inimigo, ele nos inveja. Ele vê que você está feliz, que você está alegre, que você está no seu auge, ou muitas vezes que você conquistou aquilo que você queria. Então ele vem de uma maneira destrutiva, invejando e nos colocando em situações, em ciladas. E muitas vezes nós caímos. Só que essa diferença de Daniel, ele resolveu ser fiel. A fidelidade com Deus, ela tem que nos marcar, ela tem que nos fazer diferente nessa terra. Nós estamos vivendo tempos em que o mundo está cada vez mais em ascensão. O mundo, ele está cada vez mais querendo contaminar a igreja. Daniel, ele estava num reino totalmente diferente da casa dele. Eram outros deuses, era um outro modo de adorar. Mas mesmo assim ele se mantinha fiel. Ele adorava o Senhor 3 vezes ao dia. Isso mostra fidelidade. Às vezes está chegando momentos de tensão. A terra está vivendo momentos de tribulação. E muitas pessoas têm vendido a sua fé por pouca coisa. Têm se entregado por pouca coisa. Têm deixado de ser fiel. Daniel não. Daniel, ele não temia, porque ele sabia que ele se prostrava para um Deus de verdade. Ele sabia que mesmo longe do povo dele, longe da família dele, ele tinha Deus. E isso já fazia ele forte, isso já deixava ele diferente. E ele, mesmo sabendo daquele decreto, veio um decreto, e naquele decreto falava que Daniel não podia, que ninguém podia adorar outro Deus. Daniel não se importou, ele não se vendeu, ele não se amedrontou, ele não teve medo, ele se prostrou diante do Senhor. E sabe que isso me leva nessa noite para nós, a nossa fidelidade. Como está a sua fidelidade diante de Deus? Como tem sido o seu posicionamento diante do seu Deus? Você tem sido fiel ao seu Deus? Esses momentos que a igreja está fechada, existem 2 grupos de pessoas. O grupo de pessoas que tem orado cada vez mais, jejuado cada vez mais, porque sabe que nós estamos vivendo momentos difíceis. E existe aquele grupo de pessoas que está entrando. Não, hoje eu vou ficar aqui em casa fazendo outra coisa. Qual grupo de pessoa você tem sido? Daniel, ele representa a fidelidade. Desde o começo, desde que ele foi cativo pela primeira vez, ele não se misturou, ele se fez diferente. Então nós temos que ser diferente, e ainda mais nesse momento onde as portas das igrejas estão fechadas. Você tem que fazer da sua casa um lugar de adoração. Você tem que fazer do seu quarto, da sua cozinha. Você tem que fazer com que a sua família veja o seu Deus. Você tem que ser para Deus, continuar sendo para Deus o que você era com a porta da igreja aberta. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. E se nós não se apegarmos a Deus, se nós não mostrarmos a nossa fidelidade a Deus, o inimigo que está aqui, que está nessa história, o inimigo que se levanta contra a nossa vida, que quer nos derrubar, ele vai nos derrubar, ele vai nos enfraquecer, porque o medo está chegando, a angústia está chegando. E se você não tomar a decisão de buscar a Deus na sua casa, de se prostrar diante de Deus, de fazer da sua vida um altar ao Senhor, nada vai acontecer na sua vida, ou pelo contrário, vai chegar a depressão, vai chegar o medo, vai chegar momentos que você vai perder a sua fé, perder a sua vontade de adorar a Deus. Então vamos nos posicionar. Daniel, ele sabia do decreto do rei, ele era amigo do rei, e ele sabia do decreto do rei. E mesmo assim,
ele orou ao Senhor 3 vezes ao dia, continuou mantendo a sua fidelidade ao Senhor. E o que aconteceu? Como o rei era amigo dele, o rei tentou de várias formas, até o pôr do sol, não permitir que Daniel fosse jogado à cova dos leões. Mas, irmão, o Senhor, quando Ele tem alguma coisa para fazer na nossa vida, às vezes a luta que você está vivendo hoje, às vezes a porta fechada no seu trabalho, às vezes o desemprego, às vezes aquilo que está vindo na sua vida, que você está achando que é para sua derrota, o Senhor vai usar de vitória. O Senhor vai usar para promover o nome dele na sua vida. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel, ele foi jogado, foi lançado na cova dos leões. Nós sabemos que leões são animais ferozes. Ali não sobraria nada. Só que sabe, em todo o capítulo você não vê Daniel temendo. Você não vê Daniel querendo se esconder, fugir. Ah não, eu vou ser lançado na cova dos leões, então eu vou fugir. Ah não, eu vou ser lançado na cova dos leões, então eu vou amaldiçoar o meu Deus. Pelo contrário, ele foi corajoso. Ele entrou na cova dos leões. E ali, se nós continuarmos lendo, quando aconteceu de lançarem Daniel na cova dos leões, o rei não dormiu, o rei não comeu naquela noite. Olha o que Deus faz. Um rei que não adorava o Deus de Daniel, um rei que não conhecia o Deus de Daniel, ele não conseguiu dormir naquela noite por ter lançado Daniel na cova dos leões. Às vezes você acha que essa situação que está sendo colocada na sua vida vai acabar com você, vai acabar com o seu projeto, vai acabar com o seu sonho, vai acabar te destruindo. Mas o Senhor manda eu falar para as vidas que estão escutando essa palavra nessa noite: acredite no poder do seu Deus. O seu Deus vai usar esse momento para promover você e a sua família. Porque quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos colocamos em fidelidade com Deus, Ele se responsabiliza. O seu Deus é o seu Pai. O seu Deus, Ele se responsabiliza por você. Ele se responsabiliza por tudo que está acontecendo na sua vida. O amanhã pertence a Ele. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, o rei Dário foi lá ver como estava Daniel. Com certeza na cabeça dele, um homem que não conhecia o Deus, o rei Dário chegou a citar que o seu Deus te livre. E foi isso que Deus fez. Deus mandou um anjo naquela cova e fechou a boca dos leões. E vai ser assim que vai ser feito na sua vida. Os leões que estão bradando contra a sua vida, os leões que estão se levantando contra você nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, com tantas coisas horríveis na mídia, com tantas coisas horríveis no cenário de emprego, de trabalho, com tantas coisas horríveis, com pessoas perdendo a fé, com tantos leões que estão se levantando. Quais são esses leões? É o medo, é a insegurança, é a depressão. Quais são esses leões? É olhar na mídia e ver que está tudo morrendo, tudo acabando, tudo fechando, pessoas passando fome. Mesmo assim, o Deus que mandou aquele anjo fechar a boca do leão vai ser o Deus que vai cuidar de você. E você não vai sofrer, você não vai sentir. Irmãos, a fé de Daniel era uma fé tremenda, mas além da fé dele, o que mais me comoveu aqui foi a fidelidade dele. É fácil ser fiel a Deus quando tudo está bem. É fácil ser fiel a Deus quando está tudo na terra andando, caminhando como sempre. Difícil é ser fiel a Deus quando está tudo dando errado, quando você não tem motivo para ser fiel a Ele. É muito difícil, é muito sacrificante. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Aqui fala sobre o rei. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, porque o rei não sabia que Deus era esse. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuaste servisse, tenha podido livrar-te dos leões?
Então Daniel falou ao rei: rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Sabe o que o Senhor diz essa noite? Se você for fiel ao seu Deus, se você se colocar diante do seu Deus em fidelidade, nada vai acontecer com você nesse momento de crise. Nada vai acontecer na sua família nesse momento de crise. O inimigo não vai encostar nos seus, o inimigo não vai encostar no teu trabalho, o inimigo não vai encostar em nada do que te pertence. Aqui o inimigo representa os homens que lançaram Daniel na cova dos leões e os leões. Olha quanta coisa horrível Daniel passava naquele momento. Ele era sozinho, cativo naquela terra. Ele estava totalmente desolado. Mas uma coisa ele tinha: o Deus vivo. Você tem o Deus vivo do seu lado. Você tem o Deus vivo que morreu naquela cruz e vive para sempre. Então não tema o leão, não tema a cova. O seu Deus vai te livrar. O seu Deus está com você. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. Ainda que as pessoas que estão contra você, ainda que haja pessoas se levantando contra as nossas vidas, o Senhor cuida delas também. Às vezes a gente se preocupa com ira no coração por aqueles que intentam contra nós, com aqueles que falam mal de nós, com aqueles que estão tentando derrubar as nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, nós ficamos matutando: nossa Deus, mas olha aquela pessoa, o ímpio, olha o que ele está fazendo comigo. Olha, Deus, o que ele tem falado de mim lá na rua, o que ele tem falado de mim lá fora. Irmão, deixa que dessas pessoas cuida Deus. Deus vai cuidar das pessoas que têm falado de você. Deus vai cuidar das pessoas que têm zombado de você, como zombaram de Daniel. Irmãos, as pessoas que zombavam contra Daniel tentaram achar todos os defeitos do mundo em Daniel, mas não foi possível. Então sabe o que eles acharam? Lutar contra o Deus de Daniel. Era essa a única forma de derrubar Daniel. Irmão, se alguém tem mexido contra você que é fiel a Deus, irmão, confia em Deus, que dessa pessoa quem vai cuidar é Ele mesmo. É o Senhor mesmo que vai se levantar a teu favor. É o Senhor mesmo que vai se levantar e vai fechar a boca daqueles que têm falado contra a tua vida, e vai fechar, vai parar tudo aquilo que estão armando contra você. É o Senhor que vai se responsabilizar. Não põe a sua mão, não gaste o seu latim, como muitos dizem. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus cuidar daquele que zomba, daquele que quer te ferir, porque o seu Deus, quando Ele encontra fidelidade em você, Ele vê que é com Ele a guerra, é comigo. Ele bate no peito e eu imagino, isso daqui é um pensamento meu: nossa, tá tudo dando errado pra mim, aquela pessoa tá falando, Deus bate no peito e fala: pode deixar, filho, que é eu que vou cuidar dele, é eu que vou me responsabilizar por ele ou ela, é eu que vou fechar a boca de quem fala contra você. E quando Deus faz, é perfeito. Deus cuida de todos os detalhes, mas quando nós colocamos a nossa mão, muitas vezes nós perdemos nós perdemos tudo que nós iríamos ganhar com Deus, porque se nós confiamos em Deus, a responsabilidade dele. E foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Era isso que era para acontecer com Daniel. Era para Daniel ser esmigalhado. Não era para ter sobrado só os ossos de Daniel, mas Daniel era fiel e Deus cuidou para que nada acontecesse com ele. Então o rei Dário escreveu todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moraram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada.
Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre, permanentemente, o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Deus usou aquela sentença contra Daniel, para Daniel e o nome dele ser promovido. E eu creio, irmãos, que nesse tempo, aquele que se prostrar diante do Deus vivo, aquele que se manter fiel diante do Deus vivo, vai ver Deus usando um cenário de destruição que nós temos vivido para ser promovido, para viver a glória dele. Nada é por acaso nas mãos de Deus. E aqui me lembra, como hoje é um culto de Santa Ceia, quando Jesus foi crucificado, Jesus no Getsemane, ele pediu para que aquele cálice fosse passado dele, porque no fundo ele temeu. Mas ele olhou para o céu e falou: não, Senhor, cumpra a tua vontade. Que você nessa noite peça para que seja cumprida a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Ele não vai deixar você desamparado, Ele não vai deixar você desamparado ao léu. O seu Deus, Ele cuida de você, Ele reina sobre tudo, o domínio dele é extremo, e é Ele que vai cuidar de nós, é Ele quem tem cuidado de nós. Irmãos, às vezes o inimigo, ele coloca um véu sobre os nossos olhos, como colocou naquele dia em Jesus com aquele medo. Só que Jesus, ele viu, ele lembrou, ele colocou a memória dele, quantas experiências ele viveu com o Pai, e ele sabia que ele tinha que cumprir o propósito de Deus. Então, toda vez que você estiver angustiado, toda vez que você estiver com medo, lembre de tudo que Deus já fez por você. Lembre até de tudo que você já caminhou com o seu Pai. Lembre de todos os livramentos que Ele te deu, que Ele deu para sua família. Lembre todas as vezes que Ele prosperou na sua vida, mesmo quando não tinha o pão para comer. Lembre. Faça menção do nome do seu Pai. Lembre de tudo aquilo que o seu Deus já fez por você. Não perca a esperança. O seu Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. As coisas que vêm para nos amedrontar, primeiramente elas vêm para tirar a nossa fé. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram. Então, para se ter fé, tem que estar tudo mesmo bagunçado, tem que estar tudo mesmo distante, tem que estar tudo mesmo contrário. É isso que é fé. A fé, ela não pode ser movida apenas por coisas que Deus já fez, apenas. Ela tem que ser movida pelo aquilo que você crê que Ele vai fazer na sua vida. Ela tem que superar o seu medo, ela tem que superar tudo aquilo que se levanta contra você. Nessa noite, o Senhor Deus, Ele me colocou essa palavra, e eu deixo essa palavra para a igreja no intuito de você saber que mesmo que você esteja não fisicamente numa cova dos leões, mas você sinta com tudo aquilo que você tem vivido nos dias de hoje, que as coisas vão te tragar. Se você está sendo fiel a Deus, nada vai acontecer com você. Você vai sair em segurança dessa situação, desse momento que nosso planeta está vivendo, porque em todas as coisas o domínio ainda é de Deus. Amém? Nós vamos fazer uma oração por nós todos que estamos buscando ao Pai. Vamos buscar a Ele em oração nesta hora. Vamos curvar a nossa cabeça. Você que está na sua casa, curva a sua cabeça. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Pai, Ele estará lá. Não deixe perder a sua fé. Não deixe que as portas da igreja fechada roube você de Deus, mas que esses tempos sejam para que você se aproxime cada vez mais de Deus. Daniel estava numa terra estranha. Daniel estava vivendo com pessoas que acreditavam em outros deuses, mas mesmo assim ele permaneceu fiel. Permaneça fiel mesmo na sua casa, mesmo sem poder vir na igreja. Senhor Deus e Pai,
Colocamos, Senhor, agora, Senhor, a tua igreja na tua presença, Senhor. Senhor, o que somos nós sem a tua gloriosa presença? O que somos nós sem a tua grandiosa, Senhor Jesus, mão sobre nós e em nosso favor? Ah, Senhor, muitos intentam contra as nossas vidas. O inimigo quer nos destruir, o inimigo quer nos derrubar com medo, ansiedade, depressão. Mas eu creio, Pai, nessa noite, ó Pai, que o Senhor está visitando os lares, ó Pai. O Senhor está entrando nas casas agora. O Senhor está entrando na situação, Senhor, que parece que não tem mais jeito. O Senhor está entrando na situação que parece que é totalmente impossível. O Senhor, papai, vai fazer um milagre nessa situação. Improvável. O Senhor vai promover essas pessoas. O teu nome será glorificado nessa situação. O teu nome será exaltado nessa situação, Pai. Assim como o Senhor foi com Daniel, o Senhor será conosco, Pai. Ah, Senhor, fortalece a tua igreja. Que a tua igreja que está, Senhor Jesus, sem poder vir, Senhor, na casa, possa, Senhor, buscar-te, possa adorar-te em espírito e em verdade. Que o céu desça sobre as casas nesta noite. Que a tua presença se faça, Senhor, presente nos lares. Ah, Senhor, que o Senhor invada os corações nessa noite, ó Pai. E que tudo, Senhor, que seja contrário, seja para a glória do teu nome, seja para que o teu nome no fim seja glorificado, Pai. Porque o Senhor é rei sobre todas as coisas. Abençoa, Senhor, a economia do nosso país em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão internadas no leito de hospital, que venham ser curadas em nome de Jesus. Ah, Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Que o teu sangue, Senhor, venha ser derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor venceu até a morte. O que é impossível para o Senhor, meu Deus? Venha abençoando, Senhor, em nome de Jesus, poderosamente as famílias, as casas. Venha, Senhor, abençoando, Pai, o emprego dos teus servos, ó Pai. Venha nos guardando e nos livrando de todo mal. Ah, Jesus, deixa o céu descer, Pai. Que todos os dias, ó Pai, ao te buscarmos, venhamos sentir o céu descer, ó Pai. O céu descer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Jesus. Eu te peço e te agradeço, Pai. Deixa o céu descer. Deixa o céu Descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se nós já podemos sentir a glória de Deus, né? Mesmo de longe um do outro, a gente já pode sentir a presença de Deus. E agora, né, a gente vai passar para esse momento que é a Santa Ceia do Senhor, né, na qual mesmo a gente não podendo, né, estar junto com os irmãos, né, de corpo presente, mas a gente, né, pode estar sentindo, cada um participando, né, na sua casa, no seu lar, juntamente com a gente, né, uma passagem maravilhosa na qual a irmã Maíne ministrou para nós nesta noite, né, de Daniel, para a gente entender um pouco a respeito de fé e confiar em Deus, né, mesmo em momentos difíceis, né, propício para aquilo que estamos vivendo, né. Daniel,
ele foi lançado na cova, né? Deus não livrou ele de ser lançado dentro da cova, mas Deus livrou ele dentro da cova, né? Livrou. Muitas vezes Deus não nos tira, né? Por passar por uma situação, mas Deus nos livra dentro daquela situação, né? E Deus, ele concede a vitória sobre a nossa vida. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 23 em diante. A palavra do Senhor, ela nos ensina. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor, ela diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Você vê que a palavra do Senhor, ela nos ensina a estar participando do corpo e do sangue, né? Para que a cada mês, né, cada igreja, cada denominação tem um sistema, né? Algumas é cada mês, outro é cada ano, né? Mas o importante é a gente estar participando, né, da Santa Ceia do Senhor, lembrando, né, da morte do Senhor até que ele venha, né? Lembrando que o Senhor Jesus, ele foi crucificado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelos nossos erros, porque ele não tinha erro algum, ele não tinha pecado algum, mas se fez pecador por nós, né? E a partir do momento que nós participamos da Santa Ceia do Senhor, né, a palavra do Senhor nos ensina que é para nós tirarmos um momento, fazer, né, um autoanálise, pedir perdão a Deus, porque se nós participarmos do corpo indignamente, né, seremos réu, né, seremos condenados. Mas nós temos que entender que nós precisamos pedir o perdão, né, de Deus sobre a nossa vida a todo tempo, a todo momento, né? Porque a palavra do Senhor também, ela nos ensina que se nós falarmos que não temos pecado, já estamos pecando. Então, quando nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor, primeiramente nós temos que pedir perdão a Deus, né? Porque aquele que se julga e acha que não tem pecado, já está pecando, né? Então, para nós não sermos condenados como o mundo, né? Mas sim para vivermos uma vida eterna junto com o Senhor. Amém? Enquanto a irmã Sofia vai estar pegando a bandeja, você vai curvar a tua cabeça
e vai estar orando a Deus. Maravilhoso, soberano Deus, eterno Pai, nós te pedimos perdão, ó Pai, por tudo aquilo que temos cometido, ó Pai, que vai ao desencontro da Tua palavra, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que vai ao contrário da Tua palavra. Que o Senhor nesta noite, ó Pai, não somente esteja nos perdoando, ó Pai, mas fortalecendo, purificando a nossa vida, para que a cada dia possamos caminhar diante da Tua presença, fazendo a Tua vontade, ó Pai, para que um dia, ó Pai, o Senhor venha nos buscar, ó Deus maravilhoso, e junto contigo, ó Pai, nós possamos, ó Pai, viver eternamente, ó Pai. É que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, perdoa, ó Pai, os nossos pecados e as nossas transgressões, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, maravilhoso e soberano Deus. Teu sangue eleva-me além a todas as alturas, onde ouça tua voz, fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Sim, Jesus querido Deus. Oh, aleluia, Tua Senhor. cruz Sim, Pai. mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.